Olá, bom dia a todos. Estamos começando. O som tá bom? Só testando aqui, pessoal da técnica aí. Ok, joia. Bom dia a todos. Estamos começando o Darwin Day 2021, junto com a Sociedade Brasileira de Genética. Esse dia se comemora internacionalmente e é um dia para a gente celebrar a ciência, acima de tudo, e também um pouco a biologia. Na verdade, a biologia, principalmente porque hoje é impossível a gente pensar em biologia sem pensar em evolução. Basicamente, a gente tem hoje a biologia e a evolução são quase sinônimos. Então, a gente vai ter 3 dias de um debate muito rico com diversas áreas da biologia e a gente espera que vocês aproveitem bastante. Queria agradecer o apoio da UFMG, que está no nome de Fabrício e de outras pessoas, como a Joana, que também ajudou a gente bastante. Agradecer ao UFPB também, que está dando suporte para a gente, e a própria SBG, que encampou essa ideia de fazer esse Darwin Day ampliado, vamos dizer assim, são vários Darwin Days esse ano. Ok? Então, eu espero que vocês aproveitem o máximo, façam perguntas, a gente vai tentar atender o máximo de perguntas. Claro que o tempo vai ser um pouco curto, às vezes, para o tanto de perguntas que a gente vai ter, mas a gente vai tentar atender o máximo possível. Tá? Então, eu gostaria agora de convidar a presidente da Sociedade Brasileira de Genética, a professora Ana Benco, para as suas palavras iniciais. Ana, muito obrigado. Bom dia a todos. É uma honra enorme estar aqui nessa abertura do Darwin Day. Acho que muitas pessoas já conhecem esse evento, é um evento muito tradicional, é um evento que instiga a discussão, né, em torno da questão da evolução. E ele está sendo realizado aqui pela primeira vez em formato virtual. E a SBG, a Sociedade Brasileira de Genética, fica muito honrada em participar dessa iniciativa. Nós não podíamos deixar passar em branco, né, esse ano em que a gente está enfrentando essa situação atípica da pandemia. Nós vamos ter, ao longo desses 3 dias, como o Sávio falou, né, muitas oportunidades de interagir, de discutir, e eu queria só destacar que um evento como esse tem a maior importância, especialmente no momento em que nós nos encontramos. É um momento de negação de ciência, um momento de notícias falsas, né, onde a gente vê teorias, né, como criacionismo, design inteligente, terraplanismo, essas coisas voltando à mídia. E o evento também é sobre ciência e é sobre a continuidade da ciência do Brasil. Então, eu acho que é oportuno também a gente colocar aqui no evento, e nós pretendemos colocar alguns posts ao longo das atividades, a questão de que nós estamos num momento crucial, onde o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico está ameaçado, né? Esse fundo, é a partir dele que saem as verbas do CNPq, da FINEP, de várias parcerias com as fundações de pesquisa estaduais, bolsas, né? Incluindo bolsas que são muito importantes, e esse fundo ele sofreu 2 vetos presidenciais. Então, a gente gostaria muito de ter a participação de todos, assinando um abaixo-assinado com relação a esse fundo, né? Nós vamos ter palestrantes renomados, né? Inclusive, essa palestra de abertura de hoje, que está sendo muito esperada. Então, eu quero desejar um evento bem-sucedido. Eu quero solicitar que todos se manifestem, que discutam, que esse fórum realmente ele aproveite nessa situação de pandemia, onde vocês não estão presencialmente no evento,
mas o evento está entrando nas suas casas. Então, muito obrigada, e eu volto a palavra, então, ao professor Sávio, para que ele continue a moderação. Muito obrigado, Ana. E importante que a Ana falou, a gente está num ataque à ciência direto, e eu acho que eventos desse tipo são importantes para a gente despertar cada vez mais a importância da ciência na sociedade. Agora eu queria convidar o professor Fabrício Rodrigues, da UFMG, que vai fazer sua fala inicial e mostrar um pouco do que a gente vai apresentar durante esses 3 dias. Fabrício, você está sem som, Fabrício. Bom dia a todos. Eu estou aqui agradecendo a Sociedade Genética, no mútuo, mas a gente teve um convite da professora Glória Franco, que já tinha experimentado com a gente participar de alguns Darwin Days que tínhamos organizado anteriormente. Esse convite foi o pontapé para a gente iniciar essa parceria com a SBG, que, na verdade, nas outras edições anteriores, a SBG era co-organizadora também, e agora a gente vai estar abrindo uma discussão em nível nacional, que a gente espera que vai agradecer bastante o Darwin Day, com apresentações diversas. Eu vou fazer aqui uma apresentaçãozinha sobre essas apresentações que teremos no Darwin Day, que tem como organizador principal a Sociedade Brasileira de Genética, mas também conta com a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal de Minas Gerais, o Centro de Coleções Taxonômicas, que era o organizador do primeiro Darwin Day, nesses moldes que a gente está utilizando atualmente, e é uma grande honra contar com o apoio da SBG, de toda a diretoria, as secretárias que estão nos ajudando aí, a Agnes, a Eveli, o técnico é o Juves Portela, a Joana, que é uma aluna de iniciação científica, que também está nos apoiando bastante com a divulgação no Instagram, e, além disso, agradecer aqui de antemão a todos os palestrantes e debatedores que aceitaram participar nesse momento aí de pandemia, nesse evento online, dedicando seu tempo, inclusive palestrantes internacionais aí que a gente vai apresentar. Então, a gente vai ter, a gente está tendo a abertura nesse momento, e logo em seguida, no canal do YouTube da SBG aí, nós teremos uma conferência internacional, com a Ada Ionar, sobre origem da vida, será uma conferência em inglês, vocês podem fazer as perguntas no YouTube em português, aqueles que desejarem, a gente traduz, é óbvio que muitas vezes saem muito mais perguntas do que a gente pode abordar. A gente vai fazer uma seleção aqui e apresentar para a Ada no final da apresentação dela, que começa às 10 horas no mesmo canal. Então, na sequência do dia 1, à tarde, eu estarei fazendo uma outra conferência em português, sobre evolução humana, e logo em seguida a essa conferência, a gente vai ter um pequeno debate da conferência, mas logo em seguida a gente vai ter um debate especial, que é muito importante para a sociedade genética, que é do nosso maior inspirador de evolução humana, que é o professor Francisco Salzano, que infelizmente faleceu em 2018, nos deixou aí com toda essa curiosidade que ele tinha sobre questões sobre evolução de maneira geral, mas principalmente sobre evolução humana, e nesse debate, que a gente está fazendo em homenagem ao professor Salzano, a gente vai ter um painel de especialistas de genética evolutiva humana, a professora Mara Rutz, que trabalhou com o Salzano muitos anos ali na Federal do Rio Grande do Sul, o professor Sérgio Pena, da UFMG, que foi um dos pioneiros na genética molecular, introduzindo a análise de DNA aqui logo nos inícios dos anos 80, e ele que é professor e também tem um laboratório privado, que é o GNMG. Teremos também a Tabita Runemeyer, professora da USP, que é uma professora especializada na parte de genética evolutiva humana, e a gente
também terá outro professor, que é o professor André Strauss, que é o único geneticista, não geneticista dessa turma, ele é arqueólogo, né, mas também trabalha com dados genéticos, né, tem várias publicações desse assunto, principalmente com DNA antigo. Então, a gente terá um debate bem interessante na sessão da tarde, aí, depois da palestra de evolução humana do dia 1. Né? No final, a gente faz um resumo. Né? Eu e o Sábio voltamos aí e resumimos o que aconteceu no dia, né, que é de praxe, nos Darwin Day. No dia 2, a gente terá, então, palestra com o professor Fábio de Mello Sene, né? Então, nos próximos dias teremos atividades só à tarde, né, começando às 14h30, uma palestra sobre Darwin e a genética, né, ele vai falar bastante sobre a teoria, né, e o que ela modificou, né, como ela sobreviveu à genética, né, que no início da genética, na verdade, né, muitos geneticistas eram anti-Darwin, né, então a gente vai ter uma discussão sobre esse assunto. Na sequência, a gente terá uma mesa muito especial, né, principalmente nesse momento atual. Então, no dia 2, né, amanhã, a gente terá uma mesa sobre evolução de vírus, né, com 3 pesquisadores renomados, né, Cláudia Nunes, da Fiocruz, Emanuel Dias Neto, do Hospital do Câncer, em São Paulo, e Benoît de Toisy, que é francês, e do Instituto Pasteur de Cayenne, na Guiana Francesa, né, um estado, um departamento da França. Então, isso no dia 2. E no final do dia 2, amanhã, a gente também tem um resumo do dia. Né? No dia 3, né, teremos a nossa segunda conferência internacional com o Douglas Futuima, né, às 14 horas, e ele vai falar bastante sobre a teoria da evolução, né, e vários aspectos, né, que modificaram ao longo do tempo, que assim é a ciência. Né? Então, estaremos conversando aí com o principal autor, né, do livro mais difundido, o livro-texto de evolução, né, que utilizamos provavelmente a maioria dos professores aqui no Brasil. Tá? Na sequência, né, teremos um debate sobre negacionismo científico, então, com o professor Gustavo Carpone, de Santa Catarina, e o professor Nélio Bísio, de São Paulo. Né, ambos vão aprofundar no assunto filosófico, discutir questões importantes da teoria e esse momento atual do negacionismo, da pseudociência, né, em vários aspectos aí relacionados à biologia. Tá? E, no final, a gente faz um resumo do dia e o encerramento. Tá? Então, desde já, agradeço, então, a audiência, né, todo mundo está participando aqui com a gente, fiquem aí, façam questões, né, e participem realmente desse Darwin Day e aprimorem o conhecimento, tragam suas dúvidas, né, que estamos aqui justamente para discutir, né, que ciência depende do debate e da discussão, né, que nunca termina. Obrigado a todos, né, e aguardem, então, a conferência da ADA e ONA, 10 horas.